Você teve tudo: escola particular de ponta, roupas de grife que faziam inveja a todos, viagens inesquecíveis nas férias. Seus pais se sacrificaram como nunca. Trabalharam incansavelmente, viraram noites, renunciaram aos próprios sonhos. E no papel, no mundo das aparências, sua infância foi perfeita, impecável. Mas, sempre tem um mas. Você sente um vazio, um buraco negro no peito que você não consegue explicar. Uma sensação insuportável, perturbadora, de que apesar de ter recebido absolutamente tudo, você nunca foi verdadeiramente amado. E o pior de tudo, você se sente culpado por sentir isso. Como ousa reclamar? Como ousa sentir-se insatisfeito quando seus pais fizeram tanto por você? Carl Jung, o mestre da psique humana, descobriu algo que muda completamente a nossa compreensão dessa confusão, essa dor. Pais narcisistas. Atenção, eles não negam amor porque são simplesmente cruéis. Eles fazem algo muito mais sutil e por isso muito mais devastador. Eles substituem o amor por outras coisas. E essa substituição, essa troca, cria a ferida narcísica primária, uma ferida tão profunda e tão invisível, que é muito mais difícil de curar do que o abandono óbvio, aquele que você consegue ver e nomear. Nos próximos minutos, preste muita atenção. Você vai entender o mecanismo psicológico exato, a engrenagem secreta, que Jung chamou de ausência de Eros. Vai ver com seus próprios olhos porque presentes materiais, por mais caros que fossem, nunca conseguiram preencher o vazio, porque os sacrifícios dos seus pais, por maiores que tenham sido, nunca fizeram você se sentir realmente visto, validado. E por que essa substituição é tão mais perigosa do que a negligência explícita? Porque ela vem sorrateiramente, disfarçada de amor. E olha, isso não é sobre culpar seus pais. Não é sobre encontrar um bode expiatório. É sobre entender a dinâmica inconsciente, o jogo de sombras que cria narcisistas. Porque quando você finalmente nomeia o que faltou, quando você ilumina o que estava escondido, a ferida, inacreditavelmente, para de controlar sua vida. A dor que você sente, essa angústia surda, tem nome e acredite, não foi sua culpa. Deixa eu te contar a história da Ana. Aos 35 anos, ela estava na terapia pela terceira vez, um ciclo vicioso, tentando entender por quê. Apesar de ter tudo, absolutamente tudo, ela sentia que não tinha nada. Infância de classe média alta, pais presentes, fisicamente presentes, nunca faltou nada material. E ainda assim, apesar de toda essa abundância, ela descrevia sua vida como existir no vazio. Um dia, o analista junguiano, com a sabedoria de um ancião, fez uma pergunta simples, direta, que cortou o véu da ilusão. Ele perguntou: Ana, você se lembra de algum momento, apenas um, em que seus pais olharam para você e você sentiu, no fundo da sua alma, que eles estavam vendo, realmente vendo, quem você era? Ana ficou em silêncio. Um silêncio denso, pesado, que durou 3 longos minutos. Então, as lágrimas começaram a rolar e ela disse, com a voz embargada, tomada pela emoção: eu nunca senti isso. Nunca me senti realmente vista. O que Ana estava nomeando, o que ela estava trazendo à luz, era algo que Jung, o gênio da psicologia analítica, identificou como a diferença crucial, fundamental, entre Eros e os substitutos de Eros. Eros, na psicologia junguiana, não é atração sexual, não é paixão avassaladora, é a força psicológica da conexão autêntica, do amor genuíno,
É o que acontece quando alguém vê, de verdade, seu verdadeiro eu, sua essência, e se conecta com ele. É a experiência de ser reconhecido, aceito, como você realmente é. Crianças precisam de eros dos pais, tanto quanto precisam de ar para respirar, de água para beber. Precisam ser vistas, reconhecidas, amadas, aceitas incondicionalmente em quem são, e não em quem performam ser, em quem fingem ser para agradar. Mas pais narcisistas, infelizmente, têm um problema fundamental. Eles carregam uma incapacidade, uma limitação. Eles não conseguem oferecer eros, porque eles mesmos nunca integraram o próprio self, a própria essência. Eles vivem identificados com a persona, com a máscara, com a imagem inflada de quem acreditam ser, e quando olham para os filhos, não veem uma pessoa separada, um indivíduo único. Veem uma extensão narcísica de si mesmos, um reflexo do próprio ego. Então, inconscientemente, eles fazem uma substituição devastadora. Substituem conexão autêntica por compensações tangíveis. E a criança, inocente, cresce em uma confusão psicológica brutal, dilacerante. Recebe coisas, mas não recebe presença. Recebe sacrifícios, mas não recebe aceitação. Recebe controle, disfarçado de cuidado, mas não recebe amor ao self verdadeiro, à sua essência. Jung dizia, com a sabedoria que o consagrou, que essa é uma das formas mais cruéis e ardilosas de negligência emocional, porque ela é invisível. A criança não consegue nomear o que falta, identificar a ausência. Afinal, como ousa reclamar? Como ousa expressar insatisfação? Quando meus pais fizeram tudo por mim, e é exatamente essa confusão, essa neblina mental, que planta a semente do narcisismo, que cria o ciclo vicioso. A mãe da Ana era professora, uma batalhadora, trabalhava em 2 turnos, se desdobrava para pagar a escola particular da filha, voltava para casa exausta, esgotada, e sempre repetia a mesma frase, como um mantra: eu faço tudo por você, Ana. Tudo que eu faço é por você. Ana cresceu ouvindo isso. Internalizou essa mensagem, gravou a ferro e fogo em sua mente. Minha mãe se sacrifica por mim. Eu devo ser grata. Eu não posso decepcioná-la. Mas havia um detalhe, um pequeno grande detalhe, que Ana levou 35 anos para perceber, para trazer à consciência. Sua mãe nunca perguntou o que ela queria, nunca perguntou como ela se sentia, nunca parou para olhar nos olhos de Ana, profundamente, e perguntar: quem você é? Tudo que a mãe fazia, cada decisão, era escolhido unilateralmente. A escola que a mãe achava melhor, as roupas que a mãe aprovava, os cursos que a mãe decidia, as amizades que a mãe validava. E quando Ana, timidamente, tentava expressar a própria vontade, seus desejos, a mãe tinha sempre, invariavelmente, uma resposta devastadora que a cortava como uma faca. Depois de tudo que eu faço por você, você vem me dizer isso? Essa frase, essa maldita frase que tantos filhos de narcisistas conhecem bem. Demais, ela faz 2 coisas psicologicamente destrutivas ao mesmo tempo. Primeiro, invalida completamente a experiência emocional da criança. O que você sente não importa. Seus sentimentos são irrelevantes. O que importa é o sacrifício que eu fiz. Segundo, cria uma dívida emocional impossível de pagar. Você me deve gratidão eterna, infinita. E qualquer expressão de individualidade, qualquer desejo próprio,
é vista como ingratidão, uma afronta. Jung chamava isso de amor transacional, disfarçado de amor incondicional. A mensagem inconsciente, oculta, é: eu te dou coisas, você me dá obediência, eu me sacrifico, você deixa de ser quem é e se torna quem eu preciso que você seja para validar meu sacrifício. E a criança, que não tem ferramentas psicológicas para entender essa dinâmica, para decifrar esse código, faz a única coisa que pode fazer para sobreviver, psiquicamente, emocionalmente. Ela enterra o self verdadeiro, sua essência. Aos 8 anos, Ana parou de dizer o que realmente queria. Aprendeu, da pior maneira possível, que expressar preferências próprias era egoísmo. Aprendeu que suas emoções eram inconvenientes, um estorvo. Aprendeu que ser amada significava ser o que sua mãe precisava que ela fosse, um espelho de suas próprias necessidades. Desenvolveu, sem saber, o que Jung chama de falso self adaptativo, uma persona, uma máscara, construída inteiramente para receber aprovação, para evitar o castigo. E o self verdadeiro, a criança autêntica que ela realmente era, foi relegada para a sombra, para o porão escuro da alma. E aqui está o paradoxo devastador, a ironia cruel, que Jung identificou com tanta precisão. Quanto mais a mãe se sacrificava, quanto maior era o seu esforço, mais Ana se sentia vazia, porque sacrifício, por si só, não é amor. Sacrifício pode até coexistir com amor, andar de mãos dadas, mas quando o sacrifício substitui a conexão, quando ele toma o lugar do amor, ele se torna uma forma de controle, disfarçada, ardilosa. E Ana sentia isso, no corpo, na alma. Sentia que, apesar de todas as coisas que recebia, ela nunca tinha sido vista de verdade. Calma, respira fundo, porque a parte que muda tudo sobre essa dinâmica, a chave que abre a porta da libertação, vem agora, aos 35 anos, na terapia. Ana fez um exercício junguiano de imaginação ativa. O analista pediu que ela visualizasse a menina de 8 anos que ela foi e perguntou, com a voz calma e serena, o que essa menina precisa ouvir. Ana fechou os olhos, visualizou a menina e, pela primeira vez em décadas, permitiu que a criança falasse, que expressasse seus sentimentos reprimidos. E a menina disse, com a voz trêmula, embargada, eu só queria que alguém perguntasse o que eu quero, não o que é melhor para mim, segundo a opinião dos outros, não o que vão me dar para me manter calada, mas o que eu, Ana, quero. Quando Ana abriu os olhos, estava inundada em lágrimas, soluçando, e disse algo que o terapeuta anotou cuidadosamente, porque resume a ferida perfeitamente, com uma precisão cirúrgica. Minha mãe me deu tudo, exceto permissão para existir. Isso, exatamente isso, é a ausência de Eros que Jung descreveu. Permissão para existir. E como você é autenticamente, genuinamente, não como projeção narcísica dos pais, não como extensão das necessidades emocionais deles, mas como self autônomo, separado, com vontade própria, com a liberdade de ser. E quando essa conexão autêntica falta, a criança desenvolve o que Carl Jung chamava de ferida narcísica primária, a sensação interna de que quem você realmente é nunca foi suficiente. Então você constrói uma máscara inflada, um falso eu grandioso, para compensar o buraco onde deveria estar o amor à sua essência. Ana passou a infância inteira recebendo coisas e a vida adulta inteira tentando preencher o vazio de nunca ter sido vista de verdade.
Ela se tornou o que Jung descreveria como narcisista encoberta, não grandiosa, não exibida, mas completamente desconectada de quem realmente era. Vivia atuando, vivia buscando validação externa, vivia em relacionamentos onde se anulava completamente para ser aceita, porque foi isso que ela aprendeu. Amor é você desaparecer e se tornar o que o outro precisa. E isso, Jung dizia, é a definição psicológica de morte da sua essência. Agora, deixa eu te mostrar os 4 substitutos mais comuns que pais narcisistas usam no lugar de conexão autêntica, porque entender isso é o primeiro passo para nomear a ferida. Substituto número 1: dinheiro e bens materiais. Esse é o mais óbvio e o mais comum. Pais que compensam a ausência emocional com presentes. Tudo que você pediu, você ganhou, exceto o que realmente precisava. Presença. Jung via isso como projeção inconsciente. Os pais projetam no objeto material a capacidade de preencher necessidades emocionais, como se um videogame pudesse substituir um abraço, como se um tênis de marca pudesse substituir aceitação incondicional. E a mensagem inconsciente que a criança recebe é devastadora. Seu valor está no que você tem, não em quem você é. Ana tinha tudo: tablet, smartphone de última geração, roupas de grife, viagens para Disney, e nunca sentiu que tinha nada, porque o que ela precisava não era coisas, era olhar nos olhos da mãe e sentir: você é suficiente exatamente como é. Isso nunca veio. Substituto número 2: sacrifício performático. Esse é ainda mais insidioso, porque vem disfarçado de amor máximo. Pais que constantemente lembram os filhos de quanto se sacrificaram. Quantas horas trabalharam, quantos sonhos abandonaram, quanto sofreram. Jung identificava isso como manipulação emocional através da culpa. A mensagem inconsciente é: você me deve sua vida. Você nunca pode me questionar, porque eu sofri por você. E a criança internaliza uma dívida emocional impagável. O pai de Ana era assim, trabalhava em 2 empregos. E sempre dizia: eu nunca tive o que você tem. Eu me mato para você ter oportunidades que eu nunca tive. Parece amor, certo? Mas tem um detalhe crucial. Ele nunca perguntava se Ana queria aquelas oportunidades específicas. Ele decidia. E quando ela questionava, ele usava o sacrifício como arma emocional. Você não tem o direito de reclamar. Olha tudo que eu faço por você. Sacrifício verdadeiro é silencioso. É feito por amor ao bem da criança, não como moeda de troca por obediência. Sacrifício narcisista é performático. É sempre lembrado. É sempre cobrado. E sempre vem com a condição invisível: você me deve ser quem eu quero que você seja. Ana passou décadas se sentindo culpada por não ser grata o suficiente, até perceber que a gratidão não era o problema. O problema era que o sacrifício dos pais nunca foi sobre ela. Foi sobre validar a autoimagem narcísica deles como pais que se sacrificam. Ela era apenas a plateia. Substituto número 3: controle disfarçado de cuidado. Esse é o mais difícil de identificar. Porque parece proteção. Pais que decidem tudo pela criança: o que comer, o que vestir, com quem brincar, o que estudar, como se sentir. E quando a criança tenta exercer autonomia, os pais dizem: eu só quero o melhor para você. Eu sei o que é bom para você. Você ainda é criança. Eu sei mais. Jung via isso como negação da alteridade. Alteridade é o reconhecimento de que o outro é outro, que seu filho não é você, que ele tem psique própria, vontades próprias, essência própria,
Pais narcisistas não conseguem tolerar alteridade, então controlam tudo e chamam isso de amor. Mas não é amor. É terror inconsciente de que, se a criança for quem realmente é, ela vai expor a fragilidade narcísica dos pais. A mãe de Ana controlava tudo. Escolhia as roupas até Ana ter 17 anos. Lia as mensagens escondidas. Decidia quais amigas eram apropriadas. Invadia o quarto sem bater. E sempre justificava. Eu faço isso porque te amo. Eu me preocupo com você. Ana levou décadas para entender que invasão não é amor, que controle não é cuidado, que o verdadeiro amor respeita fronteiras, respeita privacidade, respeita a autonomia crescente da criança, controle disfarçado de cuidado. Ensina à criança que ela não tem o direito de ser separada, que individualidade é ameaça, que autonomia é traição. E a criança cresce sem saber onde ela termina, e os outros começam. Aos 40 anos, Ana não sabia dizer não, não sabia estabelecer limites, não sabia o que queria, porque nunca teve permissão para querer, e chamava isso de ser uma boa pessoa, até perceber que era apenas a máscara adaptativa desenvolvida para sobreviver ao controle narcísico da mãe. Substituto número 4, projeção de sonhos não realizados. Esse é o mais devastador para a formação da essência. Pais que veem os filhos como segunda chance, como oportunidade de realizar o que eles não realizaram, como extensão narcísica que vai compensar seus fracassos. Jung identificava isso como o uso inconsciente da criança para inflar o ego parental. A criança não é vista como pessoa, é vista como projeto, como troféu futuro, e recebe amor condicional ao sucesso em realizar os sonhos que não são dela. O pai de Ana queria ter sido médico. Nunca conseguiu. Então decidiu que Ana seria médica. Não perguntou. Decidiu. Pagou cursinho, pagou faculdade de medicina, disse: estou investindo no seu futuro. Mas não era o futuro dela. Era o passado não realizado dele. Ana passou 7 anos estudando medicina. Fez residência. Começou a trabalhar em um hospital. E sentia, todos os dias, que estava vivendo a vida de outra pessoa. Porque estava vivendo a vida que o pai dela não viveu. E a mensagem inconsciente era clara. Você só tem valor se realizar meus sonhos. Quem você é não importa. O que você quer não importa. Você existe para compensar meu fracasso. Aos 35 anos, Ana teve o primeiro colapso, síndrome do pânico, depressão, não conseguia sair da cama. E o pai disse: depois de tudo que investi em você, você vai desistir agora. Aquela frase quebrou algo dentro dela, porque finalmente ela entendeu. Para ele, eu nunca fui filha. Sempre fui investimento. E investimentos têm que dar retorno. Essa é a ferida que Jung descrevia quando a criança percebe que nunca foi amada por quem é, mas apenas valorizada por o que poderia se tornar para validar o narcisismo parental. Existe uma diferença fundamental entre amor verdadeiro e substitutos de amor que Jung explicava através do conceito de Eros, versus Filia, versus Ágape. Eros, a conexão autêntica com a essência do outro. Filia, o amor baseado na utilidade, na troca, um amor de conveniência. Ágape, o amor incondicional, desinteressado, puro. Pais saudáveis oferecem uma combinação de Eros e Ágape. Eles veem o filho como ele realmente é, com suas qualidades e defeitos, e o amam incondicionalmente, sem se ou mas. Já pais com traços narcisistas oferecem filha disfarçada de Ágape, um amor transacional.
trocas e favores, mascarado de algo incondicional. Eu te dou coisas, você me dá validação. Eu me sacrifico, você me deve obediência. Eu te protejo. Você abre mão da sua autonomia. Eu realizo meus sonhos através de você. Você deixa de ser você. E a criança, que biologicamente precisa do amor dos pais para sobreviver, aceita a troca. Ela enterra o verdadeiro eu, sua essência, e desenvolve uma máscara adaptativa, uma imagem social falsa, e passa décadas confusa sobre porquê. Tendo tudo, sente que não tem nada, um vazio inexplicável. Ana começou a entender isso aos 35 anos. Mas entender não é o mesmo que curar. Nunca é, porque quando você nomeia a ferida, você enfrenta um luto devastador. Um luto pelo amor que nunca recebeu. Um luto pela infância que nunca teve. Um luto pelos pais que tem, versus os pais que precisava ter tido. E Carl Jung dizia que esse luto é a etapa mais importante da individuação para filhos de narcisistas. A mais dolorosa, mas a mais libertadora. Mas antes de chegar no luto, Ana teve que atravessar a negação. Porque aceitar que seus pais substituíram o amor genuíno por compensações narcísicas significava aceitar algo aterrorizante. Ela nunca teve o que mais precisava. E o cérebro humano resiste a essa verdade com todas as forças. É uma questão de sobrevivência. Durante anos, Ana racionalizava. Meus pais fizeram o melhor que puderam. Eles vieram de famílias difíceis. Eles me deram mais do que tiveram. Tudo verdade. E completamente irrelevante para a ferida. Porque, como Carl Jung explicava, a psique infantil não opera em racionalização, opera em experiência emocional direta. E a experiência emocional de Ana era clara. Nunca me senti vista, nunca me senti aceita por quem eu era. Você pode ter pais que fizeram o melhor que puderam, e ainda assim ter uma ferida narcísica primária. As duas coisas coexistem. É possível. Seus pais podem ter te amado dentro da capacidade limitada deles, e você ainda pode ter crescido sem conexão autêntica. Sem amor genuíno. Reconhecer isso não é ingratidão, é honestidade psicológica, é coragem. E foi exatamente quando Ana parou de defender os pais e começou a validar a própria experiência que a cura começou, a jornada de volta para si mesma. Ela estava aos 36 anos, quando finalmente disse em voz alta: meus pais me deram muitas coisas, mas nunca me deram o que eu mais precisava. E isso criou uma ferida. Nomear a ferida foi o primeiro passo. O segundo passo foi entender como essa ferida moldou sua personalidade inteira, como ela influenciou suas escolhas, seus relacionamentos, sua vida. Carl Jung tinha um conceito chamado complexo autônomo. São estruturas psíquicas que se formam ao redor de feridas e passam a operar independentemente da consciência, como subpersonalidades internas, verdadeiros pilotos automáticos. Ana tinha desenvolvido o que poderia ser chamado de complexo da criança não vista. Esse complexo a fazia buscar validação externa compulsivamente. Fazia ela se anular em relacionamentos, fazia ela escolher parceiros emocionalmente indisponíveis que replicavam a dinâmica com os pais. Ela dava tudo, recebia migalhas. E o mais devastador, o complexo a fazia acreditar que isso era amor, porque foi isso que ela aprendeu. Amor é você dar tudo de si. Amor é você desaparecer. Amor é você aceitar substitutos no lugar de conexão real. Aos 28 anos, Ana teve um relacionamento de 4 anos com um homem que nunca perguntava como ela se sentia, mas pagava jantares caros, dava presentes, fazia viagens, e Ana achava que era amada. Até o dia que ela teve uma crise de ansiedade
Estava no chão, chorando, tendo um ataque de pânico, e ele ficou parado, sem saber o que fazer. E disse: "Para de drama. Amanhã eu te levo para jantar em um lugar bom." Naquele momento, algo clicou. Ela estava revivendo exatamente a dinâmica com a mãe. Emoções ignoradas, presença negada, compensação material oferecida no lugar de conexão. Ela terminou o relacionamento naquela noite e, pela primeira vez em 28 anos, escolheu a própria experiência emocional, ao invés de aceitar substitutos. Isso é o que Carl Jung chamava de momento de consciência. Quando o complexo autônomo é finalmente visto, nomeado e confrontado. Mas confrontar o complexo é apenas o começo. Porque ele não desaparece. Ele foi formado na infância como estratégia de sobrevivência. Foi reforçado por anos de condicionamento. Então Ana tinha que fazer o trabalho lento e doloroso de reparentalização. Reparentalização, na psicologia junguiana, é o processo de dar a si mesma o que os pais não deram. Não materialmente, mas emocionalmente. É aprender a validar as próprias emoções. É aprender a perguntar: o que eu quero? É aprender que seu valor não está em performar. Está em existir. É aprender que você não precisa ser perfeita para ser digna de amor. Ana começou pequeno, todos os dias, em frente ao espelho. Fazia um exercício que o analista junguiano ensinou. Olhava nos próprios olhos e dizia: "Eu te vejo. Você é suficiente." Parece simples, mas para alguém que passou 35 anos invisível para si mesma, era revolucionário. As primeiras vezes, ela não conseguia. Desviava o olhar. Sentia vergonha. Sentia que estava mentindo. Porque a máscara narcisista que ela desenvolveu não acreditava que a essência, o verdadeiro eu, era suficiente, mas ela persistiu. Dias, semanas, meses, e lentamente algo começou a mudar. Ela começou a sentir que existia, não como performance, mas como pessoa real. Carl Jung dizia que esse é o processo de individuação, separar quem você realmente é, de quem foi condicionado a ser pelos complexos parentais. E para Ana, significava confrontar a verdade mais difícil. Seus pais a amaram, mas amaram a imagem que tinham dela, não o verdadeiro eu. Amaram a Ana obediente, a Ana que realizava os sonhos deles, a Ana que validava o sacrifício deles. Mas nunca conheceram a Ana real, porque nunca perguntaram quem ela era. E ela nunca teve permissão para mostrar. Isso é o que Carl Jung chamava de amor à máscara, versus amor à essência. Pais narcisistas amam a máscara que a criança desenvolve. A imagem social adaptativa, o falso self, mas rejeitam, ignoram ou punem o verdadeiro eu. E a criança internaliza a mensagem devastadora: quem eu realmente sou não é amável. Aos 37 anos, Ana fez algo radical. Ela confrontou os pais, não com raiva, não com acusação, mas com a verdade. Ela disse: "Eu preciso que vocês saibam que, apesar de tudo que fizeram por mim materialmente, eu nunca me senti vista, nunca me senti aceita por quem eu realmente sou. Isso criou uma ferida que eu estou trabalhando para curar." A mãe reagiu exatamente como Ana esperava. Ficou na defensiva. Disse: "Como você pode dizer isso, depois de tudo que fizemos? Você é ingrata." O pai ficou em silêncio. Saiu da sala. E Ana sentiu a dor familiar, a invalidação, a culpa. Mas dessa vez, ela não voltou atrás. Porque ela não estava buscando que eles mudassem. Estava buscando validar a própria experiência. Carl Jung dizia que filhos de narcisistas passam décadas esperando que os pais finalmente os vejam.
Finalmente os reconheçam. Finalmente deem o amor genuíno que sempre faltou. Mas a verdade, que é muito difícil de engolir, é: pais narcisistas geralmente não conseguem, porque para ver o filho, eles teriam que confrontar a própria sombra. Teriam que reconhecer que falharam. Teriam que desinflar o ego narcisista. E isso é psicologicamente impossível para a maioria deles. É uma barreira intransponível. Então a cura não vem de finalmente receber amor dos pais. A cura vem de parar de esperar e começar a dar a si mesmo o que eles nunca deram. É um ato de autocuidado radical. Você está aqui agora, assistindo esse vídeo, e provavelmente reconheceu algo em você. Talvez você seja a Ana. Talvez você esteja começando a entender por que, tendo tudo, sempre sentiu que tinha nada. E essa informação não está disponível na maioria dos lugares. Porque falar sobre isso é confrontar a ilusão coletiva de que dar coisas é suficiente. Poucos têm a coragem de dizer a verdade sobre como se cria narcisismo através de substitutos de amor genuíno. Uma verdade incômoda. Cada vídeo como esse exige pesquisa profunda em psicologia junguiana, estudo de casos reais e confronto com verdades difíceis sobre família e sociedade. Um mergulho nas profundezas da alma humana. O Super Thanks ali embaixo não é apenas apoio financeiro. É você dizendo: essa verdade sobre a ausência de conexão autêntica e substitutos narcísicos precisa ser conhecida. É você fazendo parte de quebrar a ilusão coletiva de que amor pode ser substituído. Uma atitude ativa na busca pela verdade. Quando você clica naquele coração dourado, você está ajudando a libertar não apenas você, mas outras pessoas presas na mesma confusão de ter tudo e sentir nada. É um ato de empatia e compaixão. Você não é apenas espectador. Você é alguém que está confrontando a própria ferida de criança não vista. E isso exige coragem. Muita coragem. Faça parte de quem está trazendo consciência sobre como o narcisismo é criado através da substituição de conexão por compensação. Seja um agente de mudança. 3 semanas depois do confronto, o pai de Ana ligou. Não pediu desculpas, não reconheceu a dor dela, mas disse algo inesperado. Eu estava pensando no que você falou. E lembrei que meus pais também nunca me perguntaram o que eu queria. Eu só fiz o que achei que era certo. Uma admissão inesperada. Não foi reconhecimento completo, mas foi o máximo que ele conseguia dar dentro da própria limitação psicológica. Um pequeno avanço em meio a tantas barreiras, e Ana aceitou, não como validação da ferida, mas como reconhecimento de que os pais também eram vítimas de seus próprios complexos não integrados. Uma perspectiva mais ampla e compassiva. Isso é o que Carl Jung chamava de quebrar o ciclo geracional. Reconhecer que feridas são transmitidas inconscientemente. E escolher conscientemente não transmitir para a próxima geração. Um ato de libertação para todos os envolvidos. Aos 38 anos, Ana engravidou. E pela primeira vez na vida sentiu medo real. Medo de repetir o padrão. Medo de substituir amor genuíno por coisas. Medo de amar a imagem da filha ao invés da essência verdadeira dela. Um medo paralisante. Mas ela tinha algo que os pais não tinham: consciência. Ela sabia da ferida, nomeava o complexo, trabalhava ativamente para não transmiti-lo. Uma postura proativa na busca por uma vida mais saudável. E quando a filha nasceu, Ana fez algo revolucionário. Todos os dias olhava nos olhos da bebê e dizia: eu te vejo. Você é suficiente exatamente como é. Não importa o que você faça, não importa o que você se torne, você já é amada. Uma declaração de amor incondicional.
Isso é conexão autêntica verdadeira. Isso é conexão com a essência da criança. Isso é o oposto de amor transacional narcisista. Uma mudança radical de paradigma. E Ana sentia, enquanto dizia isso para a filha, que estava finalmente dando para si mesma o que nunca recebeu. Uma cura profunda e transformadora. Carl Jung dizia que reparentalização não é apenas processo interno. É também quebra de ciclo através da próxima geração. Uma herança de amor e consciência. Quando você dá ao seu filho o que você nunca recebeu, você cura não apenas ele, você cura a criança interna que você foi. Uma reconexão com a sua própria essência. Mas tem uma virada psicológica que Carl Jung descreveu e que poucos entendem. Uma virada que mudou tudo para Ana, um insight revelador. Aos 40 anos, ela estava em sessão de análise. E o analista junguiano fez uma pergunta provocativa. Você já considerou que seus pais não conseguiam te dar conexão autêntica porque eles mesmos nunca receberam? Que eles também eram crianças não vistas, tentando sobreviver com substitutos? Uma pergunta que abala as estruturas. Ana ficou em silêncio, porque aquela pergunta quebrava a narrativa binária que ela tinha na cabeça. Pais maus versus filha vítima. E abria espaço para algo mais complexo, algo mais junguiano. Uma perspectiva mais nuançada e empática. Seus pais não eram monstros, eram pessoas fragmentadas, dominadas por complexos não integrados, repetindo inconscientemente padrões que receberam de seus próprios pais. Um legado de dor e sofrimento. A mãe de Ana vinha de família pobre. Nunca teve nada. Passou fome na infância e desenvolveu o complexo inconsciente. Amor é provisão material. Se eu der coisas aos meus filhos que eu nunca tive, estarei amando. Uma equação distorcida de afeto. O pai de Ana foi criado por um pai alcoólatra e ausente. Desenvolveu o complexo. Ser bom pai é trabalhar duro e dar oportunidades. Presença emocional não importa. O que importa é não falhar financeiramente. Uma visão reduzida da paternidade. Ambos estavam operando de complexos autônomos formados na própria infância dolorosa, presos em padrões de comportamento destrutivos. E Carl Jung dizia: quando você está possuído por um complexo, você não tem consciência, você age automaticamente, você repete. Uma declaração alarmante sobre o poder do inconsciente. Os pais de Ana amavam dentro da única forma que conheciam. A forma limitada, transacional, baseada em substitutos. Uma expressão distorcida de afeto. Não porque eram narcisistas malignos, mas porque eles mesmos nunca individuaram, nunca integraram a própria sombra. Nunca se curaram das próprias feridas, vítimas de suas próprias histórias. E Carl Jung tinha uma frase devastadora sobre isso. Até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida e você vai chamar isso de destino. Um aviso sério sobre a importância da autoconsciência. Os pais de Ana estavam em piloto automático, dirigidos por complexos que nem sabiam que tinham, aprisionados em um ciclo de repetição. E Ana estava repetindo o ciclo, até o momento em que trouxe consciência, o ponto de virada. Essa virada psicológica foi fundamental, porque permitiu que Ana fizesse algo que poucos filhos de narcisistas conseguem: perdão compassivo sem minimizar a ferida. Um ato de libertação e cura. Perdão compassivo. Não é dizer, tudo bem, não foi tão ruim. Perdão compassivo é dizer, a ferida foi real, a dor foi legítima, e meus pais fizeram isso porque estavam operando de suas próprias feridas não curadas. Uma aceitação radical da realidade. Eu posso validar minha experiência e ter compaixão pela limitação deles.
um equilíbrio delicado entre autorresponsabilidade e compaixão. As duas coisas coexistem, não são excludentes. E Carl Jung dizia que essa é a marca da individuação madura, capacidade de segurar paradoxos, a habilidade de conter oposições. Ana perdoou os pais, não no sentido de esquecer ou negar a ferida, mas no sentido de liberar a raiva que a mantinha presa ao passado, um ato de libertação emocional. E, paradoxalmente, ao perdoar, ela finalmente se libertou da necessidade de aprovação deles. Uma conquista inestimável, porque enquanto você está em raiva, você ainda está buscando que eles reconheçam, que eles se desculpem, que eles finalmente te vejam. Uma luta infrutífera. Mas quando você perdoa compassivamente, você para de esperar. E aí a cura real começa. Uma jornada de autodescoberta e autoaceitação. A verdade final que Carl Jung queria que filhos de narcisistas entendessem é esta: você não precisa esperar que seus pais mudem para você se curar. Você tem o poder de transformar sua própria vida. Você não precisa do reconhecimento deles. Você não precisa do pedido de desculpas deles. Você não precisa que eles finalmente te vejam. Seria lindo se eles vissem. Seria uma cura adicional se reconhecessem. Mas você não depende disso. Porque a cura real vem de você, finalmente se vendo, de você validando a própria experiência, de você dando para si mesmo a conexão autêntica que faltou, o amor genuíno que te negaram. E, paradoxalmente, quando você para de precisar deles, às vezes, eles conseguem te dar um pouco do que sempre faltou. Não tudo, mas algo. Porque quando você muda, o sistema muda. Ana, hoje, tem 45 anos. A relação com os pais não é perfeita, mas é mais saudável. A mãe ainda invalida, às vezes, mas Ana estabelece um limite na hora. E a mãe está aprendendo lentamente a respeitar. O pai ainda não fala de emoções, mas ligou semana passada e perguntou: você está feliz fazendo arteterapia, filhinha? Pequeno, mas significativo, porque pela primeira vez em 45 anos, ele perguntou o que ela queria, não o que ele achava melhor. E Ana chorou ao desligar, porque aquela pergunta simples era o amor genuíno que ela esperou a vida inteira. A conexão autêntica que tanto almejou. Chegou tarde, chegou imperfeito, mas chegou. E Carl Jung diria: nunca é tarde para a consciência, mesmo que parcial. Mas a cura de Ana não dependeu disso. Ela já estava curada quando a pergunta veio. Por isso conseguiu receber sem desespero, como presente, não como necessidade. Se você chegou até aqui, você já sabe que essa ferida é sua. Você reconheceu os substitutos, nomeou a ausência de conexão autêntica, a falta do amor genuíno, e talvez pela primeira vez entendeu por que ter tudo nunca foi suficiente. A pergunta agora não é: por que meus pais fizeram isso? A pergunta é: o que eu vou fazer com essa consciência? Você vai continuar operando a partir do complexo da criança não vista, buscando validação externa, aceitando substitutos no lugar de conexão real? Ou você vai começar o trabalho lento, doloroso e libertador de reparentalização? Jung dizia: não sou o que aconteceu comigo, sou o que escolho me tornar. Você teve pais que substituíram amor por coisas. Isso aconteceu. É real. Criou uma ferida legítima. E agora você tem uma escolha. Você pode passar o resto da vida em raiva justificada. Ou pode fazer o luto, integrar a sombra e se tornar quem você realmente é. Individuação não é fácil. É confronto constante com complexos.
É escolha repetida de consciência ao invés de piloto automático. Mas é a única forma de quebrar o ciclo. E toda vez que você escolhe diferente, você cura não apenas você cura linhagens inteiras. Então, deixa eu te fazer a pergunta que o analista junguiano fez para Ana. O que a criança que você foi precisa ouvir agora? Para de ler. Feche os olhos por um segundo. Visualiza a criança que você foi e pergunta: o que ela precisa ouvir? Talvez seja: eu te vejo. Talvez seja: você é suficiente. Talvez seja: não foi sua culpa. Talvez seja: eu vou cuidar de você agora. Seja o que for. Diga, em voz alta, se possível, para a criança interna que passou décadas esperando ser vista, porque a cura começa quando você finalmente se torna para si mesmo o que seus pais não conseguiram ser: presença verdadeira. Agora comenta aqui, qual dos 4 substitutos você mais reconheceu na sua infância? Dinheiro e bens materiais? Sacrifício performático? Controle disfarçado de cuidado? Ou projeção de sonhos não realizados? Qual foi o substituto que seus pais usaram no lugar de conexão autêntica, no lugar de amor genuíno? Comenta, porque nomear é o primeiro passo para curar.